Olá, boa tarde. Quantas câmeras? Bem-vindos aqui à Arena Sem Filtro. Eu estou aqui, pela primeira vez nessa edição, então, obrigada pela presença. Espero que vocês continuem acompanhando. A gente está aqui para essa mesa chamada Afrofuturo. E uma das dúvidas, ou talvez dos esclarecimentos, que a gente está aqui para conversar e para trazer esse tema e esse conceito, é um pouco a diferença ou as similaridades entre o afrofuturo, que é o tema dessa mesa, e o afrofuturismo, que aí é um movimento um pouco mais amplo, ou, na verdade, as duas coisas são muito amplas. E aí, para começar e para trazer um pouco esse tema, o afrofuturismo como conceito, primeiro, queria pedir para o Renato, porque o Renato tem enfim, deve ter fã aqui do Renato, tem um canal no YouTube, uma página no Facebook, no Instagram, chamada Nigeek, e ele já fez um vídeo sobre isso. Então, Renato, queria, por favor, que você começasse. Obrigado, boa tarde, trouxesse. gente. Tudo bom com vocês? Então, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, inclusive para fazer o vídeo que você falou, é que afrofuturo, né? Afrofuturismo, isso foi me apresentado como um movimento artístico. E tudo bem, então, vamos tentar entender, assim, qual é a diferença disso como um movimento artístico, né? Então, eu acabei comparando muito na minha leitura as diferenças e similaridades com o futurismo, de fato. O movimento artístico, o futurismo, surgiu na Europa em 1906, mais ou menos, que ninguém marcou um dia certo, né? Então, e uma coisa muito marcante no movimento do futurismo europeu era que ele fazia muita questão de demarcar o novo, né? Os novos tempos. Tinha aquela coisa da Revolução Industrial, então se exaltavam muito as máquinas, a velocidade e tal. Aquela coisa de... Sabe aquela coisa da natureza morta? Então, pararam de pintar a moringa de barro em cima da mesa com as maçãs e as bananas atrás, assim. Pararam de pintar tantas coisas sobre o campo, sobre o horizonte, sobre a natureza, sobre uma realidade que era muito comum há muito tempo. Então, era um trabalho de apagamento do passado mesmo. Era um trabalho de, não, é daqui para frente, vamos pensar o futuro, vamos pensar, esquece o passado, assim. E isso me chamou muita atenção, assim, como o afrofuturismo, porque... Nossa, eu notei agora. E, assim, isso me chamou muita atenção na relação com o afrofuturismo, né? Porque o nosso povo, né, as pessoas negras no geral, principalmente americanas, norte-americanas, sul-americanas e tal, a gente não tem muito um passado para negar. Então, como é que a gente faria essa dinâmica, né? Como é que a gente tentaria projetar um futuro? Isso seria recusando o quê? Assim, o que a gente abdicaria? O que a gente fingiria que não existe mais, já que a gente não acessou muita coisa, já que a gente teve muita coisa apagada, assim. Então, a única forma, na minha visão, é você fazer um movimento contrário, você se reconectar, assim. Então, faz muito sentido para mim o afrofuturismo trabalhar com 3 tempos, né? A gente está querendo projetar um futuro, projetar quais são as possibilidades e tal. Obrigatoriamente, a gente está no presente, mas a gente precisa se reconectar a valores passados, a valores mais ancestrais, assim. E isso, para mim, é uma leitura que se deu a partir da arte. Então, o afrofuturismo, como movimento artístico, ele tem uma importância enorme, assim. E é até engraçado, porque é uma coisa que eu fiquei me perguntando muito, assim, como é que isso ia se desenvolver nessa mesa, assim. Porque afrofuturismo é um tema que eu gosto muito, nesse sentido. Acho que ele é uma coisa essencialmente preta. Não tem como... Desculpa, gente, se alguém se incomodar, mas não tem como uma pessoa branca fazer uma obra afrofuturista, porque, né, simplesmente não tem como. E a diferença disso para a ideia de afrofuturo mesmo, que vem se desenvolvendo muito, assim. Para além de pensar o movimento como arte,
muitas pessoas simplesmente pegam e dissecam, né, essa palavra, né, afrofuturo. Não, eu quero pensar num futuro preto, independente de arte, assim. E essa é uma demarcação muito legal, porque são duas formas de ver esses nomes e ambos são extremamente válidos para mim, assim, como arte e como visão para a vida, sabe? É isso. Obrigada pelo esclarecimento teórico. E aí eu queria me dirigir para a Giovana, porque, né, a gente tem esse livro aqui, e claro, também eu vou errar o título, tá? Você pode substituir mulheres negras como objetos de estudo por mulheres negras contando sua própria história. Acertei? Mas é um títulozão em todos os sentidos. Mas ele também traz textos seus que foram produzidos também já há algum tempo. E eu fiquei com eu queria te perguntar, né, se teve algo dentro dessa sua escolha, dessa curadoria para esse livro, que a Giovana do futuro, no presente, olhou e pensou, não é mais isso. Ou alguma chave virou, porque eu sei que você teve isso na sua vida, né? Várias chaves que foram virando, ou enfim, várias mudanças, várias Giovanas do futuro que estavam no presente. E se isso apareceu também na sua produção dos seus textos e o que você escolheu para estar nessa obra. Bom, boa tarde. Primeiro sentimento é a vontade de sair correndo, assim, abrir a porta e sair correndo, porque eu acho que tem a ver com estar aqui, tem a ver com projetar futuro, né? E é muito legal essa sua pergunta, porque ela também faz a gente pensar em como que historicamente pessoas negras têm conseguido projetar futuros, né? Porque a gente também tem uma ideia muito demarcada pelo o projeto associado à posse do papel, da caneta, do livro. E essas não têm sido as nossas formas históricas de projetar vida, família, trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente está aqui, vivo, visível, produzindo arte, conhecimento, ciência, um monte de outras coisas. Então, acho que isso coloca também a gente num lugar de sujeito criativo, né? A despeito de todas as condições de precariedade, de preterimento, a gente tem, historicamente, inventado as formas mais incríveis de estar vivo. O grande planejamento da população negra é se manter vivo, né? Essa é uma pauta que atravessa 5 séculos de história. E aí, assim, tentando responder mais diretamente a sua pergunta, acho que ela dialoga bem com o momento que eu estou vivendo individualmente, de pensar na minha produção, no meu trabalho enquanto um fator de contribuição para a comunidade negra, que é como que a gente também projeta novas histórias para nós mesmas, né? Então, qual o desafio para mim hoje é como estar na Bienal do Livro e não começar dizendo eu nunca sonhei em estar aqui. O que acontece se eu disser eu estou onde eu sempre deveria estar, eu sempre sonhei estar aqui, esse foi o meu plano. Se a gente tiver que continuar a história a partir do eu estou onde eu deveria estar, eu sempre sonhei, muitas vezes a gente não tem nem a resposta para continuar, porque a gente também tem sido historicamente educado para não sonhar, para não se planejar, para não se sentir à vontade de estar em espaços como esse. Então, atualmente, eu tenho trabalhado com esse conceito da nova mulher negra, né? Eu faço várias brincadeiras. Hoje mesmo eu estava, a nova mulher negra tem esse problema, está na piscina e não quer molhar o cabelo porque vai para a Bienal do Livro, mas ela não quer molhar o cabelo não é porque ela fez escova, é porque quando ela molha o cabelo fica mais minguado e ela quer ir com o cabelo cheio para a Bienal. E eu acho que é como é que a gente se narra a partir dos nossos projetos de vida enquanto comunidade negra e não em relação a provar que nós somos humanos para a supremacia branca. Como é que a gente se narra autonomamente? Eu quero ser uma mulher negra nos meus termos, eu não quero ser uma mulher negra em relação à expectativa branca. E aí eu acho que projetar o futuro tem muito a ver com isso, com autonomia, com cura. Acho que a Ana Paula está fazendo um trabalho aqui
no sentido espiritual de cura, tanto de cuidar num sentido mais técnico, com muitas aspas, de organizar a mesa, selecionar convidados, enfim, pensar conceitos, mas tem uma cura que é ancestral também, do começo, meio e fim do evento. Quem define, quem autoriza o conhecimento é você, nos seus termos, a partir de quem você é, dos seus projetos de vida. Então, acho que a Giovana do presente no futuro e do futuro no presente também, já misturei a porra toda, mas, enfim, os tempos se misturam, a história não é linear. Eu acho que é isso. Como é que a gente se autoriza a ser quem a gente quer ser, independente da expectativa do outro, né? Eu acho que essa ainda é uma grande zona de desconforto, de estranhamento. É um caminho muito novo, principalmente para mulheres negras que têm sido historicamente desautorizadas, objetificadas na cultura brasileira. Então, e aí, o que acontece, né? Qual é o meu projeto de vida? Qual é o meu plano de futuro que necessariamente dialoga com o passado, né? Porque se não fossem os planejamentos mentais da nossa ancestralidade, que veio embarcada em tombeiros, a gente não estaria aqui. Os nossos ancestrais planejaram muito, muito, muito mesmo para uma cena dessa poder estar acontecendo. A gente não consegue mensurar. E não é porque não tem o papel, o lápis e o caderno que esse plano não aconteceu. São formas de planejamento que colocam em conexão corpo, mente e espírito que a gente não consegue alcançar de uma maneira direta. E isso torna esse planejamento ainda mais nobre, mais pleno, e coloca também para a gente a responsabilidade da continuidade. Acho que é isso. A Giovana trouxe algo importantíssimo, né? Que é, para que algo seja possível fisicamente, ele precisa antes existir em outro plano, né? E aí, a Jennifer, eu estava assistindo o vídeo promocional do Projeto 111 e queria que você falasse um pouco sobre o projeto. E tinha uma coisa muito bonita que foi, durante a narração do vídeo, a narradora, que é uma de vocês, eu não consegui identificar quem. A Luísa Lorosa. E aí ela fala assim, feche os olhos e imagine um festival. E eu achei aquilo, sério, eu fico arrepiada agora, porque eu falei, é isso, antes de existir um festival preto, ele precisa existir, a gente precisa fechar os olhos e imaginá-lo. E eu achei isso muito bonito, e isso é uma perspectiva de futuro, né? De afrofuturo. De afrofuturo. É. Eu queria muito que você falasse sobre o 111, mas a Giovana também me fez pensar uma coisa que eu queria trazer para você, que é a expectativa que uma mulher negra de futuro, né, que ela recebe. Ainda mais uma mulher negra atriz da Malhação. Enfim, na televisão, enfim, em outros veículos, enquanto imagem mesmo, né? Porque talvez na produção acadêmica, a gente, ou enfim, sendo escritora, as pessoas esperam uma imagem, mas não tanto como eu acho para você. E aí eu queria saber de você como é essa expectativa dessa mulher negra para o futuro enquanto atriz. Boa tarde, tudo bem, gente? Nossa, estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Trazer minha mãe, minha irmã que está ali. Antes de falar do 111, eu quero contar uma história, uma curiosidade assim. Eu nasci em Niterói, numa favela chamada Coronel Leôncio. E minha mãe me teve com 15 anos e minha avó foi mãe jovem também, sem um cara por perto, só mulheres assim. E então eu cresci nessa família de mulheres fortes, que deram duro para cuidar das suas crias e tal. E eu não me imaginava aqui na Bienal. Quando eu vim na Bienal pela primeira vez, eu vim guria, assim, pequenininha, e eu não tinha noção do poder de um livro. Eu vim, tipo, na excursão, porque a escola dava uma excursão, e eu vim, que legal, tô indo para o Rio de Janeiro, de Niterói, sabe? Uhul, vamos lá na Bienal. E aí, enfim, corta para eu com 23 anos, aqui no Rio, já estudando teatro, lendo o meu primeiro livro. Eu li meu primeiro livro com 23 anos.
E foi o livro da Ana Maria Gonçalves, que é uma autora preta maravilhosa. Um Defeito de Cor é o livro que mudou a minha... Ali, ó. Esse livro... A Bíblia, praticamente. A Bíblia, ele tem 936 páginas. Eu sei porque, assim, 936 páginas é muita coisa. Mas, assim, mudou a minha vida mesmo. Assim, eu virei uma chavinha. A minha família, minha mãe sempre me levou para a igreja católica. Eu nunca gostei de igreja católica, mãe, foi mal. Mas eu nunca gostei. Eu ia para a missa e falava, cara, por que esse cara tá falando isso, velho? Tem nada a ver com a minha história, eu não estou entendendo nada. Eu ia, assim, fiz primeira comunhão, fiz crismas, mas não entendia nada daquilo. E aí, depois que eu comecei a ler Um Defeito de Cor, eu juro, cada página que eu lia era tipo uma facada e um carinho ao mesmo tempo. Porque ele conta muito sobre a nossa história, falando da nossa história, assim, dos pretos. Então, ele conta a história de uma mulher que vem de África para o Brasil e tudo que essa mulher passa, da história dela em África, a história dela no Brasil, e fala de ancestralidade, fala o quanto é importante a gente valorizar as nossas raízes. Isso tem muito a ver com afrofuturismo. Então, depois que eu li esse livro, eu estava borbulhando, eu estava tipo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por mim, pela minha família, pelos meus, por todo mundo que está à minha volta. No final do livro foi esse sentimento. E eu já era atriz na época, eu estava num período de sem trabalho, assim, ator é assim, né? Trabalha e depois fica um tempo sem trabalhar, naquele perrengue. E eu estava um dia em casa e a Luísa, que é minha parceira do 111, falou, amiga, tô com uma peça aqui no centro do Rio, na Praça 11, vem me assistir. Aí eu falei para ela, pô, Luísa, tô muito sem grana, não vou conseguir, não. Aí ela, pô, dá um jeito aí, vem aí, vem aí. Eu falei, tá. Aí fui assistir a Luísa, lá na Praça 11, número 1, que era um lugar que a Mídia Ninja abria para a galera fazer peça e tal. Quando eu fui assistir a Luísa, era uma peça sobre as Iabás, as orixás femininas. Eu não tinha noção, assim, que a peça era sobre isso. E tinha acabado de ler o livro da Ana Maria Gonçalves, então, para mim, foi tipo... Ai, caralho, meu Deus. Preciso entender mais o que é isso. Eu preciso correr atrás da minha ancestralidade. Eu preciso me cuidar e me curar. Enfim, troquei uma ideia com a Luísa, depois da peça, subi e nesse lugar tinha um terraço, lá onde a Luísa fez a peça. Eu olhei para ela e falei, amiga, vamos fazer uma coisa nossa aqui, você topa? E estava a Lorena também, que era a namorada dela na época. A gente se olhou e elas falaram, vamos embora, vamos fazer. E aí passou um mês, nasceu o Projeto 111, que é um projeto de resistência artística e cultural, que a gente diz que a arte é respeitada e valorizada, porque artista preto aqui no Brasil, a gente sabe que é muito difícil, ninguém valoriza, a galera acha que a gente tem que ir para não ganhar só na parceria, e não é isso, não é sobre isso. A gente tem que valorizar o nosso trabalho, a nossa arte, e o projeto nasceu muito disso. O projeto tem entrada consciente, paga quem puder, quanto puder. É um dia inteiro de projeto que a gente começa com filmes e depois com debates, entremeados com DJs e shows, e galera que faz arte pintando a parede, enfim. Mas a galera preta como protagonista. Que quando eu comecei eu falei, eu quero os pretos aqui, eu não aguento mais esse lugar de não protagonismo, eu quero falar e eu quero que os meus falem, eu quero isso. Isso que eu imagino no futuro. Foi mais ou menos assim que nasceu o 111, foi desse jeito. Quando me convidaram para fazer Malhação, que foi minha primeira protagonista, assim, de novo, eu não pensei por quê. Eu vou explicar por que eu não pensei. Porque quando eu morava lá na Coronel, enfim, em Niterói com minha mãe, eu não me vi em revista, eu não me vi em TV. Eu sou uma preta retinta, tipo, bem pretinha, diferente de preta com pele mais clara. Sim, é diferente. E aí, quando me convidaram para Malhação, me mandaram a historinha, né? Como que era a Dandara, quem seria o pai e tudo mais. Aí eu li e falei, a Dandara é minha. Não quero saber quem eu vou encontrar nesse teste, ela é minha, ninguém me tira.
A Dandara era uma menina... Eu tenho 28 anos, por isso também que eu não me imaginava em Malhação. E aí, a Dandara tinha 16 anos. Quando eu comecei a escrever a historinha da Dandara, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer agora essa personagem de 16 anos com 28 anos? Não quero saber, ninguém me tira. Eu fui pro teste, com o pé na porta, sangue nos olhos, e fiz o texto. Foram 2 testes. E aí a diretora falou, mas você não acha que a Dandara tem que falar assim um pouco mais baixo? Eu olhei para ela e falei, é o quê? Falar um pouco mais baixo? Por quê? Aí já tinha toda uma história. Eu falei, não, imagina, só porque é preta, a Retina tem que falar baixo. Nananana. E a diretora ficou, tá bom, você tá super certa, vai no seu feeling, é isso. E aí no dia seguinte ela me ligou e falou, Jennifer, desculpa por tudo que eu falei sobre a Dandara, você estava certa e tal, a personagem é sua. Foi quase tipo, toma, vai. E eu acho que é um pouco sobre isso, ser artista, mulher preta e tal. A gente tem que chegar com sangue nos olhos, entendendo qual é a história do personagem 3 vezes mais do que o diretor e o cara que escreveu, sacou? Porque geralmente são caras brancos que não têm ideia de qual é a nossa história, qual é o nosso rolê. E é muito também de entender o que os nossos querem ver. Cara, eu tava cansada de ver Malhação e não ver ninguém parecida comigo, fazendo papéis que não tinham nada a ver com o que eu imaginava, sabe? Eu também entender que eu posso escrever do jeito que o personagem do jeito que eu quero ver. Isso tem a ver com afrofuturo também, sabe? A gente escrever o que a gente quer ver, a gente fazer o que a gente quer ver. Não só no teatro, nossa vida também. Outro dia eu recebi uma mensagem falando que a personagem seria uma menina que mora na favela, ok, mas que ela seria traficante e lidaria com armas. Eu não quero mais ver isso. Não quero mesmo. Eu neguei, eu falei, desculpa, eu tô precisando da grana, mas eu não vou fazer. Eu acho que como mulher preta, artista, a gente tem que escolher mesmo. A gente tem que falar, eu não vou mais fazer, eu não quero mais ver isso, para ver se muda. E começar a escrever a história do nosso jeito. E é isso. Obrigada, gente. Crica. O que eu queria te perguntar era, além de... Obrigada. Além desse lugar... Primeiro, né, porque você trabalha com estética, né, com artes visuais. E isso, pelo menos para mim, no meu... Né, Renata explicou muito melhor do que eu sobre o afrofuturismo. A estética está muito ligada a isso, né, ao pensar o futuro. E no que você faz, para mim, mais ainda. Eu olho e falo, uau! Mas ainda tem, além do lugar da raça, ainda está um lugar do feminino, né? Porque é um lugar, eu acho, artes visuais ainda muito, enfim, talvez o grafite ainda mais, muito masculino. E aí eu queria saber, e eu sei que hoje, né, tem vários coletivos femininos, no Rio eu conheço vários, em São Paulo também provavelmente mais ainda. Como que o pensar o futuro aparece no que você faz de forma independente e, óbvio, dentro do seu trabalho, dentro de uma instituição, né, que eu queria que você contasse também pra gente. Boa tarde, pessoal. Então, são várias coisas, né? Eu acho que eu vou começar também contando uma história. Do lugar que eu venho, que é o grafite, no início, sempre teve muitos homens. Eu sempre caminhei no meio de muitos homens. E eu comecei a dar conta que esse lugar precisava de ter mais mulheres. E, para além disso, essas mulheres ainda não eram negras. Então, a representatividade negra dentro das artes visuais ainda é muito pequena. Então, comecei a me preocupar, principalmente com a mensagem que eu tinha que passar. Porque, assim, o grafite, ele não necessariamente precisa passar uma mensagem, mas
para uma pessoa que iniciou toda essa caminhada dentro do movimento hip hop, que é periférico, que tem muitas pessoas negras, o que acontece? Eu tinha que botar alguma coisa que fizesse sentido para mim e para quem estivesse vendo. Então, quando eu comecei a criar as minhas personagens, falar da estética da mulher negra, principalmente questões dos traços e cabelo, eu também estava falando um pouco de mim e da minha mãe. Porque que acontece? Minha mãe, uma mulher negra, retinta. Meu pai, um homem branco. Minha mãe me teve. Eu nasci de pele clara. E muitas vezes isso me incomodava, porque até, por exemplo, os meus 12 anos, minha mãe era na minha escola e minha mãe não era minha mãe. As pessoas perguntavam se eu era adotada. Porque, ainda assim, no Brasil, a gente passa por uma situação muito complicada e complexa de racismo, e as pessoas da minha cor ainda não se identificam como negras. E eu tinha que falar essa história. Então, parte muito dessa minha insatisfação de ver que eu tenho a minha família negra, que a história basicamente apagou. E a gente, como jovens, falando de afrofuturo, a gente tem que resgatar isso, não perdendo o sentido essencial das coisas que a gente quer fazer. Então, eu fui resgatando a minha própria história de vida, lá na minha ancestralidade, procurando saber a parte da minha família que carrega muito isso, que veio, como minha mãe gosta muito de falar, a gente não veio aqui a passeio, a gente veio aqui raptados. Então, com o tempo, dentro do movimento, dentro do grafite, eu via que existia algumas questões dos homens com as mulheres. Só que aí eu carregava duas coisas. A questão de passar a minha mensagem de trabalho e ter a resistência de ser uma mulher e encarar um paredão, às vezes, de 120 metros quadrados, que já foi o que eu já pintei na minha vida. E a gente tem esse processo de ter que se provar o tempo todo, para todo mundo. Então, eu acho que o meu trabalho, e assim como eu atingi várias outras meninas negras, que eu fico tão feliz de receber mensagens, de como que elas se sentem bem, de como que elas hoje podem pintar o cabelo colorido, né? Porque antigamente você só via o pessoal de cabelo liso, cabelo colorido. E nas minhas personagens eu faço questão de vez eu colocar essas personagens amarradas com correntes. Eu acho que eu tento mostrar de uma outra forma, quebrando essas correntes da autoestima. Eu acho que a mulher preta, ela tem trabalhado, ao longo desses anos, eu tenho observado muito, inclusive, por conta de tudo isso. Estamos falando aqui agora e de tudo que nós fazemos e o que fizeram antes para a gente estar aqui. Então, para mim, a gente tem essa responsabilidade. Então, o meu trabalho, eu tenho essa responsabilidade de contar essa parte da história. Então, também teve um período que eu também comecei a me incomodar muito com as personagens de contos de fada, todas branquinhas, europeias, com seus vestidos maravilhosos. E aí, eu percebi que muitas das crianças, das meninas, não se sentiam representadas nesse lugar da princesa, né? Então, eu comecei a criar releituras do meu trabalho, com o meu traço, contando essa história. E eu não tinha noção do quanto isso também ia atingindo mais e mais pessoas. Então, assim, eu acho que com a arte, com conteúdos, com informação,
a gente está construindo esse afrofuturo. Eu não acredito que o afrofuturo seja um futuro muito distante. Eu acho que o futuro é agora, o que está acontecendo. Eu acho que queria só falar, para além do meu trabalho de artes visuais, tem uma galera muito boa fazendo muita coisa boa, criando canais interessantes. Então, acho que a gente tem que se abastecer dessas pessoas. E essas fontes, elas me alimentam também para eu criar as minhas artes. E cada vez mais eu acho que eu tenho ido atrás desse histórico ancestral. Eu tenho muita vontade de fazer um livro infantil voltado para orixás. É uma área que eu não entendo muito ainda. Estou em pesquisa, estou em processo de aprendizado. E eu gosto muito de perceber, conforme eu vou fazendo os meus desenhos, os meus grafites, as ilustrações, de perceber e sentir o que as pessoas elas querem. Então, eu acho que o meu trabalho, esteticamente, pelo que eu já recebi de feedback, é que eu passo uma mensagem positiva e que a gente pode ser o que a gente quiser. E eu estando no muro, pintando, enfrentando várias dificuldades que nós, mulheres, né, sabemos e passamos, tem que chegar enfiando o pé na porta mesmo, entendeu? Porque ninguém vai deixar, às vezes, você entrar porque você é legal, porque isso não vai acontecer. Eu acho que você tem que ter plenitude no que você quer fazer. Então, eu acho que eu parto desse princípio, assim, para construir esse lugar imaginário que pode ser real, onde as pessoas se identifiquem. Eu senti muito que... acabei de voltar de Santa Catarina também, que eu estava fazendo um evento que chama Mostra Camaleoa, e a gente estava num estado que, basicamente, assim, ele é... Basicamente, não, ele é racista. Não dá para a gente falar que não é. Então, a gente sentiu na pele isso andando na rua. E eu ia fazer 2 painéis com 2 meninas pretas e ainda coloquei uma frase da parte da música Miss Beleza Universal, da Doralice. Eu acho que é desse ponto que a gente tem... Eu parto de pequenas provocações para essas pessoas entenderem que somos seres humanos, também temos que ser respeitados. E qual que é o questionamento? Por que as pessoas passam na frente do meu trabalho? Ai, como é lindo, como é colorido, como é... Sempre tem um elogio. Mas quando passa uma menina negra, uma mulher negra na rua, não tem esse mesmo comportamento. Então, é esse questionamento que, hoje em dia, eu olho para o meu trabalho e observo as pessoas nesse lugar. Só que aí, eu acho que é esse movimento que a gente está fazendo de afrofuturismo, de afrofuturo, que é a gente permanecer vivos e contar essa história através do nosso ponto de partida, deixando esse legado, porque... Pensando em afrofuturismo, por exemplo, e aí pegando essa questão do trabalho estar ali, e você tem que ver, você é obrigada a olhar. Eu fico lembrando dos filmes. Todos os filmes de ficção científica e de futuro não tem negro. Então, acho que a gente tem esse papel, eu, enquanto ilustradora, grafiteira, de imprimir isso nos lugares e contar essa história. Eu acho que é basicamente isso. Renata, eu queria que você falasse um pouco disso também, isso que a Krika trouxe, né, do O Futuro Não Tem Pretos. Esses dias, há pouco, sei lá, tem mais 2 semanas, uma semana eu assisti Robocop, o 1, aquele lá,
Aquele primeirão. E fiquei... Eu quero muito até escrever sobre isso, assim, porque Robocop é a polícia do futuro, né? E esse filme é do início dos anos 80. Primeiro que nos anos 80 todo o futuro era punk. Eu acho isso muito legal, assim, todo mundo usava couro, tá todo mundo de preto, tá todo mundo com lápis de olho, isso é bem louco. Exterminador do Futuro, assim, né? Todo mundo é do movimento punk no futuro. Ninguém tá colorido, né? A gente é um futuro mais colorido. Colorido. E aí, enfim, eu sei que, né, as últimas tretas todas, da Pequena Sereia, enfim, né, teve várias críticas ao Pantera Negra, por exemplo, né, porque era um elenco majoritariamente negro. E aí eu queria que você falasse um pouco disso também, né, como... Eu sei que você tem quase um manual de como desenhar fazer uma ilustração de uma pessoa negra, né? Porque é todo um processo, tem várias coisas de racismo dentro disso. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre essa representação negra, que é o que você trata no canal, né? No mundo geek. Enfim. Sim. Pois é, cara, assim, para além do canal, né, algumas pessoas sabem, outras não, mas eu também sou ilustrador e designer, né? E, assim, a coisa de aprender a desenhar pessoas negras foi algo que realmente foi marcante para mim como desenhista, assim, porque a Krika também deve saber bem, assim, que quando a gente procura pela formação em arte, de alguma forma, seja formação propriamente dita, graduação e tal, ou seja, de maneira autônoma, todo o material educacional sobre arte te leva a desenhar um perfil europeu, assim, seja pessoa, forma humana europeia, quanto valores europeus, assim, em geral. E uma vez que você já está desenhando, você já sabe que é bom nisso, você, poxa, eu desenho, sei, e tal, e você decide se representar, você, caralho, eu não sei nada, ferrou. Então, para mim, foi um processo de reaprender a desenhar, assim, e tateando muito, assim, sobre como eu trato o meu nariz no meu estilo de desenho ou em outro estilo que eu tenho que fazer. Como é desenhar uma variedade de cabelos legais, assim, porque o mangá, por exemplo, que é um traço que eu comecei muito a desenhar mangá quando eu era pequeno, né? É uma coisa, basicamente, um monte de traços, assim. E não é desvalorizando o mangá. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Mas a gente não é um monte de linha. A gente não é mesmo, assim. Então, é um processo de reaprendizado mesmo, assim, pensar na representação negra a partir do desenho, pelo menos para mim, saca? E a coisa dos filmes, assim... Robocop... Não, a gente estava brincando também que o afrofuturo não é você colocar um Robocop preto. Sim. Sabe? São outras grandes questões, porque às vezes parece que é isso. Você só colocar um personagem negro, esse filme aí, pronto, resolveu tudo. Botou afro na frente, beleza. Então tem um preto, tem um padrãozinho geométrico, tá tranquilo, virou afro. Representatividade, não, assim, não passa, né? Mas é engraçado isso, porque a gente estava pensando isso justamente quando eu estava fazendo o vídeo, né, sobre afrofuturismo, assim, que, você colocando afro na frente de uma palavra, a coisa vira de temática negra? Sim e não e tal. A gente já viu que é muito diferente você falar sobre o futuro sendo negro e você falar sobre o futuro a partir do molde europeu, né? E, nesse caso, a palavra afro mudou pra caramba. Mudou muita coisa, assim. A coisa do Robocop que você falou, que, desculpa, fugir um pouco assim da temática, mas é que eu me empolgo. A coisa de todo mundo parecer punk, assim, pra mim é muito, muito cara de resultado. Tipo, a galera já sabia que ia dar merda, vai dar ruim, acabou tudo, todo mundo vai ficar revoltado, assim. Mas eu acho que a gente tem que se revoltar com certo estilo, porque tem que ser legal. Pode ser revoltado colorido. Super, por que não? E, assim, eu acho que Pantera Negra marcou todo mundo aqui, né? Assim, todo mundo gostou. Se alguém não gostou, por favor, não fale. Por favor.
Mas é engraçado porque o Pantera Negra, assim, ele, quando a gente pensa afrofuturismo como arte, ou afrofuturo mesmo, né, para mim ele fala muito disso. E ele fala muito hoje para mim por conta do filme, porque nos quadrinhos, apesar da importância toda, ele me marca muito o fato dele não ter sido criado por pessoas negras, né? Ele foi criado na Marvel ali nos anos 60, se não me engano. Foi o primeiro super-herói negro, né, a ser criado nesses moldes. E para mim era muito marcante isso, esse fato, porque ali na década de 60 estava rolando muitos conflitos de direitos civis nos Estados Unidos. E, bom, os Estados Unidos é um lugar que até hoje em dia se usa para ofender um termo como voltar para a África, né? Então, assim, abre parênteses, quem dera, mas fecha parênteses. Isso para mim é muito forte, assim, pensar que numa década onde estava tendo conflitos sobre direitos civis da população negra, um autor branco criou um super-herói negro, um único super-herói negro que é foda, que tira onda, que é milionário, não sei o quê, e essa pessoa só tem como existir na África. Para mim, é um volta para a África de maneira artística, assim. E eu acho que quando o Ryan Coogler, o diretor do Pantera Negra, escreve a história como ela foi, e a gente tem aquele elenco maravilhoso, enfim, tem uma infinidade de coisa que a gente pôs a mão e a gente decidiu como queria ser. Eu acho que a gente subverteu tudo isso, assim. Então, Pantera Negra, o filme, para mim, ele é uma obra afrofuturista, apesar da epísteme, né, da essência inicial ser problemática para mim. Eu acho que é uma vitória para mim o filme, saca? Para mim também. Eu voltei para a África. Para mim também. Eu queria ler um trecho aqui do livro Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, apesar de eu, né, falar um pouco agora de Kimbundu, esses nomes ainda são estranhos, que diz assim: mas o que caracterizava as relações entre o senhor e os seus escravos era, acima de tudo, o monopólio que o senhor pretendia ter sobre o futuro. Ser negro e, portanto, escravo era não ter um próprio futuro, nenhum futuro que fosse seu. O futuro do negro era sempre um futuro delegado, que ele recebia do seu senhor como uma dádiva, a alforria. Eis que no cerne das lutas dos escravos estava invariavelmente a questão do futuro enquanto um horizonte vindouro a ser alcançado por conta própria e graças ao qual seria possível se autorreproduzir como um sujeito livre, responsável perante a si mesmo e perante o mundo. Quem postou esse texto até foi a Morena Mariá. Adoro a Morena Mariá. Morena maravilhosa, que também pesquisa sobre afrofuturo, então, por favor, também sigam. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque parece que é uma coisa muito simples, né? Pensar o futuro, pensar o amanhã. E o quanto isso parece hoje algo, ou parece não, é algo tão primordial e tão precioso para um corpo negro, algo que deveria ser automático. Então, às vezes as pessoas dizem: mas vocês estão pensando no futuro só agora, em 2019? Vocês estavam fazendo o que antes? Então, a gente estava sobrevivendo, né? Então, agora eu acho que a gente está conseguindo pelo menos pensar um pouquinho mais à frente, ou não vender o almoço para... vender almoço para comprar janta, ou, muito possivelmente, a entrada na universidade tem a ver com isso, o aumento da entrada na universidade, não só a entrada, né, mas uma sobrevivência dentro da universidade, porque você, né, quando você entra numa universidade, você está prospectando o seu futuro, né? A universidade não é para hoje, ela é para daqui a 4, 5 anos. Então, eu queria ouvir de vocês, é uma pergunta geral, como vocês prospectam os seus futuros. Porque a Krika também trouxe um pouco isso, né? Falar de si era também, na verdade, produzir era também falar de você mesmo, era também se curar e curar o outro, né? Mas muito a partir de você.
Então, eu queria que vocês falassem um pouco isso, como que vocês estão, como que vocês têm se projetado, ainda mais nesse momento que, quando eu falo de futuro, todo mundo treme, fala, não sei se vai ter futuro, não sei se seremos punks. Sei, é. Então, Difícil. Eu não sei se eu falei, porque antes eu falei muito, acho que eu não cheguei a falar sobre isso. Eu falei da Igreja Católica e não falei que agora eu sou candomblessista, que foi assim uma coisa que está sendo uma cura muito importante na minha vida. Tá mais perto dos meus e entender quem é o meu pai, quem é minha mãe ancestral. E quando eu falo de futuro, não tem como, não existe a possibilidade de eu não pensar no meu passado, de não entender de onde eu vim, de onde minha mãe veio. Outro dia estava conversando com a minha avó, e aí eu falei, vó, você sabe da onde a sua avó veio? Aí ela, não. E tipo, riu, e eu quase chorando. Falei, vó, como assim? Você não sabe? Aí ela, não, imagina, eu mal sei de onde minha mãe veio, imagina da minha avó. E me deixou... Foi tão pesado para mim isso, que eu fui embora pensando e refletindo sobre o quanto é duro não saber de onde a gente veio de fato, sabe? E resgatar isso, resgatar através de livros e das histórias das minhas amigas pretas e no meu ilê, na minha casa de santo, é muito importante. E quando eu falo de Afrofuturo e como eu me projeto no futuro como mulher negra, e falando também de 111 e da minha carreira como atriz, isso é um conselho também que eu dou para os jovens que estão aqui, pretos e não pretos. A gente tem que entender de onde a gente veio, a gente tem que procurar para conseguir dar um passo à frente. A gente não consegue dar um passo à frente se a gente não souber as nossas raízes. E eu, como mulher preta, artista, fico o tempo todo me comprometendo comigo mesma e com quem está do meu lado, com a minha família, a criar um legado, eu acho, sabe? Eu não posso mais deixar e fazer coisas que daqui a um passo à frente eu vou me arrepender e eu vou fazer com que minha irmã se arrependa e que minha avó lhe fale, pô, por que você fez isso e tal. Eu não faço mais personagens que eu não gosto, que vai me fazer mal. Eu não quero mais ver isso. Enfim, eu tento escrever coisas novas para ver coisas novas também. Então, como mulher negra, artista e produtora, eu penso muito nisso e eu quero me ver lá no topo. Eu quero ver os meus lá no topo. Então, agora, eu estou escrevendo a minha história do jeito que eu quero, do jeito que eu quero ver. Então, é isso. Afrofuturo, para mim, é isso. pode. Eu acho que, fundamentalmente, quando a gente fala em afrofuturo, tem uma questão que é do presente, né? É como a gente aprende a planejar. Essa tem sido uma palavra muito importante na minha vida. Qual é o seu plano? Qual é o seu planejamento? Eu dou aula na UFRJ, numa disciplina que eu criei chamada Intelectuais Negras. Essa proposta já existe há 5 anos e essa semana eu perguntei na minha turma para um grupo de aproximadamente 40 estudantes, 37 negros, a maioria mulheres. Quem aqui, na faixa entre 18 e 24 anos, quem aqui já parou para planejar a sua vida? Só 3 pessoas levantaram a mão. E isso me colocou num looping também, porque eu sou a mais velha daqui, tá? Eu tenho 40 anos, tenho que dizer, eu adoro quando as pessoas ficam, não parece. Não parece! Mas é verdade, gente, que eu tenho. Você tem 28. Assim, eu tenho 40. E assim, essa questão do plano de vida, qual é o seu plano? A gente está num momento político que, obviamente, é de extrema-direita, de retrocessos e de um monte de palavras ruins. E, ao mesmo tempo, a gente está num momento também de resultados de lutas ancestrais. Então, a gente precisa aprender a planejar tudo que foi conquistado até aqui. A gente precisa falar. Hoje em dia, eu diria, mais individual do que coletivamente, qual é o seu plano de vida, né? Porque eu acho que, às vezes, a gente entra numa piração também de uma ideia
redundância, né? Uma ideia idealizada do que é um coletivo, do que é uma comunidade negra e perde a dimensão do indivíduo. E para planejar, a gente precisa pensar no presente que a gente vive. Essa mesa aqui é uma forma também de dizer jovem negro vivo num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado e que apenas 3 jovens negros universitários levantam a mão para dizer que alguma vez na vida pensaram num plano de vida. E eu acho que se planejar é um direito que a gente não tem tido historicamente, porque se planejar passa fundamentalmente por você ter o direito de pensar, de refletir sobre si próprio, de quais são os seus planos, seus desejos, suas expectativas. Esse é um direito que hoje está na nossa mão, que a gente pode usufruir, desde se planejar para beber mais água, até se planejar para o curso tal, para a universidade. Todo mundo bebendo água, né? Enfim, e que eu acho que a gente subestima, né? A gente fica muito focado nas conquistas macropolíticas. Mulheres negras movem o mundo. Ok, mulheres negras movem o mundo, mas a gente também tem que relativizar isso. Tem 500 convidados aqui na Bienal do Livro e nem 5% são pessoas negras. Isso passa uma mensagem muito forte de que a intelectualidade não é considerada um lugar nosso no presente e o presente também determina o futuro. Então, a gente tem que se planejar nesse sentido. E aí, junto com o planejamento, eu acho que a segunda palavra, e está cheio de jovens aqui nessa sala, eu também sou jovem, eu acho que é ter estratégia. Vocês estavam falando da questão do pé na porta e tal. Aí eu falei, gente, chegou esse momento que eu vou olhar para elas e falar, eu já fui assim. Mas, assim, eu continuo sendo assim, mas eu acho que é estratégia. E aí, para fazer coro com a galera, eu também vou contar uma história sobre estratégia, né? Parece TED, né? Porque no TED todo mundo começa contando uma história. Então, gente, vou contar uma história para vocês aqui no TED Bienal, né? Só que não. Já a ideia aí para 2021. Mas, assim, quando eu fui fazer... Até eu me tornar professora efetiva na UFRJ, esse ano está fazendo 6 anos, né, que eu entrei como efetiva, eu fui um tempo professora substituta lá. Eu fiz 10 concursos para ser professora universitária, e isso assim, é super comum na carreira acadêmica, dificilmente as pessoas vão passar no primeiro concurso. No meu 10º concurso, que foi esse da UFRJ, aconteceu uma situação que eu acho que tem muito a ver com planejamento, estratégia e com como você bota o pé na porta. Sim. Estava lá naquela situação super tensa, de banca, e tinha uma situação do concurso que é a arguição de memorial. Você escreve um texto contando... É tipo você escrever o seu currículo na forma de texto. Assim, você narra a sua trajetória profissional num texto. E a banca de professoras e professores, todas pessoas brancas, te leem aquele texto e te fazem perguntas a partir disso. E ok, eu fiz o texto, né? Veja bem, mulher, negra, acadêmica, então assim, não pode errar, tem que ser a melhor em tudo, com tudo isso, né? E fazendo concurso para definir a minha vida, em busca de emprego. Por isso que eu falo, acadêmica é classe trabalhadora também, né, gente? E aí uma das professoras da banca olhou para mim e falou assim, tá, tudo bem, incrível o seu trabalho, sua trajetória. Eu já assim, vai chegar o momento do mais, né? Assim, isso já é. E aí veio o mais, e o mais dela era, mas o que você sabe falar e fazer além de história das mulheres negras? Aí você respira, lembra da importância do yoga na sua vida, que você precisa passar no concurso. Só que eu acho que ali teve uma virada de narrativa. Teve o afrofuturo da Giovana naquele passado, pensando o futuro. Porque eu já ia começar a responder tudo de incrível que eu sabia fazer para convencer ela. E aí, acho que é uma coisa de... Acho não, tenho certeza. De orixá também. Veio um vento, assim... Aí eu olhei para aquela situação, 10º concurso, já bastante de saco cheio também, obviamente, e falei assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Veja bem, uma banca de concurso, e tem alguma coisa errada nessa pergunta. Eu não vou te responder o que eu sei fazer.
Eu tenho uma formação de historiadora em instituições consideradas de excelência. Então, se eu cheguei aqui, eu sei fazer tudo o que se espera de uma historiadora e eu não vou te falar sobre o que eu sei fazer além de falar de mulheres negras. E aí eu pensei, cara, fudeu, né? Tipo, vou ter que tentar o 11º, o 100º concurso. Daqui a pouco tá dando festa, né? 100º concurso, vamos lá. Todas. E fui muito doido, porque eu fui para casa já, mas também, tipo, foda-se, falei o que eu queria também. Não passei, todo mundo perguntando como é que foi. Eu não quero falar sobre isso. Cara, e aí foi muito doido, porque eu passei no concurso. Mas eu acho que teve uma coisa da estratégia de me priorizar contando a minha própria história. E eu acho que o momento político, essa é uma resistência cotidiana que todo mundo pode fazer. Como você quer contar a sua história? Eu, Giovana, eu não quero mais contar a minha história sentando aqui e tendo que obrigatoriamente agradecer as 287 mil mulheres negras que me antecederam. Isso, para mim, já está óbvio. Isso é muito importante, é óbvio, né? Nossa história é de ancestralidade, evidentemente. Agora, me interessa também pensar como contar a minha história a partir dos meus termos e como eu planejo esses meus termos e quais são as estratégias que eu crio. Porque a gente também se auto-boicota em nome de uma ideia de coletividade que muitas vezes não nos ajuda, ela nos paralisa. Então, acho que tem muito essa... Eu quero deixar mesmo essa mensagem, assim, planeje a sua existência. A gente não está aqui nesse mundo por acaso. Muita gente planejou com a sua vida para a gente ter essa oportunidade de estar aqui hoje podendo falar de afrofuturo. Isso é extremamente grandioso, importante, isso já é a cura e a liberdade em andamento. Então, a gente tem que se apropriar politicamente de como a gente, enquanto pessoas negras, queremos contar a nossa história, como a gente quer narrar, como a gente quer falar, como a gente quer se projetar. E não dá para falar de afrofuturo sem pensar em planejamento individual e em quais são as estratégias que você cria, primeiramente, para se manter vivo e se manter vivo fazendo a diferença, né? Eu acho que passa muito por isso. Eu vou só pedir uma coisa. Queria que, Renato, não esqueçam a minha pergunta, mas eu vou abrir para 2 perguntas que a gente tem tempo da plateia, e aí depois vocês respondem, se for para vocês ou se for para o grupo, todo mundo, tá? Um de cada vez, gente. Quem quer perguntar? Aqui o primeiro. Deixa o senhor já escolher o segundo ou segunda. Fala, garoto. Aqui a segunda. Obrigada. Bom, meu nome é Roberto. A minha pergunta parte muito da questão de Plano Nacional de Educação. A gente não tem uma educação que é priorizada em raízes da nossa sociedade. Então, é uma pergunta muito objetiva. Vocês acreditam que, de fato, dá para, primeiramente, buscar essa luta, buscar essa conquista de ter um Plano Nacional de Educação que contemple as nossas raízes, ou se, de fato, a gente precisa primeiro construir uma sociedade mais consciente das raízes para que, então, a gente alcance essa conquista? Eu vou já fazer a segunda também. Que aí a gente responde junto. Olá, meu nome é Thalita. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância do pertencimento, da gente se sentir fazendo parte do lugar que a gente vive, de se ver representado. Obrigada, Thalita. Renato ou Krika, quer começar? Krika? Eu acho muito importante essa questão com a educação, porque a gente vive um período bem turbulento de apagamento da informação, né? Então, a gente tem que ter essa obrigação de cobrar, de ir atrás e falar do nosso lugar. Porque eu fico pensando o tempo todo,
o que acontece com o sistema que não traz essa história verdadeira do negro, por exemplo, nas escolas? Sendo que tem gente que está na academia, historiadores e pessoas o tempo todo querendo fazer a diferença. E aí eu lembrei de uma coisa, quando você perguntou, de um amigo meu que é formado em História e ele é especializado em África e África-Brasil. E ele tentou, de diversas formas, colocar esse sistema dentro da educação e ele não conseguiu. Então, existe um poder por trás que é esse sistema que foi muito bem feito para apagar a nossa história. Só que eu acho que isso é um papel da sociedade e também, para além da educação, a gente tem um processo cultural muito difícil. Então, primeiro a gente tem que pensar sobre tudo isso. São questões muito complicadas. Sinceramente, eu não tenho a solução para isso. Eu ainda estou procurando também. Você quer responder sobre o pertencimento? Sim, quero. Ai, agora eu esqueci qual foi a pergunta dela. Você pode repetir de novo? Então, pertencer é muito importante, né? Você fazer parte disso. Nós fazemos parte disso agora, que está acontecendo. Isso é revolucionário. Então, assim, eu acho que a gente, enquanto produtores de conteúdo, de informação, a gente está fazendo parte desse pertencimento, entendeu? Então, o fato, por exemplo, de eu ser mulher e ser grafiteira e, às vezes, chegar meio dura no lugar e o pessoal fala assim, você não vai pintar naquele lugar, você vai pintar nesse. E eu falar, eu vou pintar aqui. Eu pertencer, eu fazer parte disso. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber onde que a gente quer estar e como que a gente vai chegar nesses lugares. A maioria de nós, eu acredito que não tivemos essas orientações, né? Que parte muito pelo que a Giovana falou, falta de planejamento. A gente tem um problema muito sério, que é isso, que foi negado para a população negra. A população branca sempre foi nesse critério de planejamento. Você sabe que quando você sai de pequeno, você vai cursar uma universidade, você vai ir para um outro país. Mas a população negra, não. A maioria de nós, isso é um sonho muito utópico. Então, eu parto desse pensamento que, se a gente quer pertencer, se a gente quer estar nesses lugares, a gente tem que buscar, mas a gente também tem que entender que o nosso passado foi muito agressivo. Para a gente melhorar esse futuro, a gente tem que olhar para o passado e tentar corrigir. É um trabalho árduo, eu acho. É cansativo também. Mas o fato da gente estar fazendo arte, o fato da gente estar aqui, a gente pertence a esse lugar. E aí, quem falar pra gente que a gente não pode, sinto muito. Beijos, não me liga, porque a gente pertence. Essa é a minha opinião. Eu espero ter te respondido. Giovana, não sei se você quer comentar sobre essa pergunta como Sobrou educadora. pra mim, né? Sobrou, desculpa. Pergunta sobra A para acadêmica da mesa. povo da academia. Não, assim, eu sou bem realista, né? O cenário institucional, ele é catastrófico para a população negra. Ó, que novidade. Não, não é, né? Mas, assim, o que eu acho? Ultimamente, eu tenho trabalhado com essa, aí voltando, essa estratégia de militância. Duas coisas. Como é que você faz para ficar impactada por um livro que eu li, para transformar as lutas por igualdade em lutas que também te gerem prazer e entusiasmo, porque do jeito que está, senão todo mundo vai morrer, né? E eu acho que a gente precisa jogar a luz no que está funcionando. E aí é pensar, e volta a importância que não saiu, né, em nenhum momento da conversa, da centralidade de conhecer as nossas histórias. A gente tem uma tradição histórica de feitura de políticas da comunidade negra para além da política institucional.
Inclusive, foi isso que tornou possível também, né, chegar à política institucional através dos governos do Partido dos Trabalhadores. E a gente precisa retomar essa tradição como protagonista da mudança. Você veja bem, né, pensando aí no Plano Nacional de Educação, em todos os retrocessos, não vai dar para contar com o PNE, e claro que a gente vai fazer enfrentamento. Só que eu acho que a gente também precisa repensar os nossos enfrentamentos. Será que enfiar todos os professores da UFRJ num ônibus e ir para Brasília protestar é uma linguagem suficiente, perto do que já foi conquistado, perto de tanta inovação que a gente fez? Eu acho que a gente precisa inovar também nesse sentido. Então, a curadoria desse espaço aqui se insere também numa nova linguagem, e a gente precisa aprimorar isso. E aí, o que eu ia dizer não é novo, não é inventar a roda, mas é colocar a luz em coisas que historicamente são apagadas. Então, por exemplo, protagonismo de mulheres negras nos processos educativos da comunidade negra é uma coisa que data do período colonial. E aí, indo para, sei lá, Brasil Imperial, por exemplo, você tem uma mulher como a Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira escritora a publicar, a primeira autora a escrever um romance abolicionista da história do Brasil, que se chama Úrsula. É um romance de 1859. E essa mulher, no interior do Maranhão, nos anos 60 do século XIX, 1860, 1870, tinha uma escola no quintal da sua casa. Uma escola voltada para educar crianças negras. Você tem mulheres como, sei lá, Carolina Maria de Jesus, que nos anos 50 do século XX está dizendo: o Brasil precisa ser governado por um presidente que já tenha passado fome. A gente precisa rever a nossa história não como a negritude versus a supremacia branca. A gente precisa rever a nossa história na potência e na autonomia. A gente tem saberes o suficientemente autônomos para fazer uma... Eu não gosto nem dessa palavra, uma contraposição. Eu acho que para fazer potência, né? Como é que a gente visibiliza essas histórias? Quantas escolas, como a da Maria Firmina dos Reis, continuam garantindo os processos de letramento e de alfabetização de milhões de crianças e adultos no Brasil? Essa é a nossa história. Eu acho que muitas vezes a gente, e óbvio, né, a política institucional é um espaço fundamental, não dá para abrir mão em nome de determinadas viagens. Mas eu acho que jogar a luz também nessa política que é feita no dia a dia, nas nossas formas de produção de saberes, de projetos, de intelectualidade. Isso é super importante. Eu acho que isso também fortalece a gente para falar: caraca, cara, o PNE tá à deriva, se a gente for pensar na importância que uma política dessa tem para a gente. Mas, ao mesmo tempo, olha essas ferramentas todas aqui que nós temos. Eu acho que não dá para subestimar, e não é uma coisa poliana também, mas eu tenho falado muito sobre isso. Nos últimos 13 anos, aproximadamente 800 mil jovens negros brasileiros acessaram as universidades públicas. Essas pessoas hoje estão aqui, estão em vários lugares, estão formadas, estão trabalhando, outras estão em busca de emprego num país que não tem emprego. É isso, eu dou aula toda semana para jovens universitários que vão entrar no mercado de trabalho. Eu tenho que falar: olha, gente, está num país que não tem emprego, mas você vai sair da faculdade? Claro que não, né? Eu acho que a gente precisa colocar luz nessa nossa capacidade histórica de fazer política e visibilizar essas ações que existem no Brasil todo, né? Eu acho que sair um pouco só do holofote no plano institucional, que realmente está catastrófico, porque o plano institucional é nos matar, o plano não mudou. Assim, esse é o plano há 5 séculos. Então, vamos jogar a luz em novas possibilidades que não são novas. Eu acho, sei lá, você tem nos anos 30, anos 40, 1940, a Frente Negra Brasileira, teatro, anos 30, a Frente Negra Brasileira,
anos 40, Teatro Experimental do Negro, já estão falando da importância de estudar história e cultura afro-brasileira, de sistemas de políticas de ações afirmativas em escolas e universidades para a população negra. Essas agendas são da nossa autoria, então nada mais justo que a gente seja gestora delas. E aí eu acho que o pertencimento passa por se sentir... Eu acho que a questão mais importante da discussão de pertencimento é em que termos eu quero me sentir pertencente. Né? Então, assim, eu quero me sentir pertencente dentro de uma ideia, por exemplo, de ser mulher negra, que passe pelo pé na porta e que passe também, não é mais que passe também, e que passe também pelo choro, pela lágrima. Eu tenho falado muito isso, minhas alunas ficam rindo, mas eu falei, cara, quando eu falar alguma coisa errada, por favor, me fala, porque eu tenho sentido prazer em dizer, tá errado, eu errei. Porque eu quero ter esse direito. Né? A gente está falando de um país que até hoje mulher preta na maternidade vai ser a última na fila de prioridade para parir e muitas de nós, nós, vão parir sem anestesia, né? Cesariana, sem anestesia. Isso não é ficção, é dado estatístico. Então, acho que o pertencimento passa por a gente se autonarrar. Como você quer ser narrado? Como eu quero contar a minha história? Isso não é uma futilidade. A gente não pode abrir mão desse direito. Então, assim, eu não quero contar a minha história como a única acadêmica, a pessoa excepcional, mas, em alguma medida, é isso. Eu estou nesse lugar. Então, a questão para mim hoje é o que eu faço dessa excepcionalidade? Como que desse meu lugar individual? No Brasil, sei lá, apenas 3% das professoras na pós-graduação são mulheres negras. São 200 mulheres negras só que estão atuando na pós-graduação no Brasil. Eu sou uma delas. Então, a minha preocupação é como, a partir desse lugar, eu vou fazer para produzir conquistas que são coletivas. Como que esse meu corpo, que é meu, que é da Giovana, vai criar um projeto com estratégia para que esse meu lugar se multiplique. Eu acho que a gente tem que começar a botar o holofote na política do cotidiano. Acho que é isso. Obrigada. Olha, antes do Renato, para finalizar, eu sei que estou atrasando, é porque tem uma jovem, não tem seu nome aqui. Qual é o seu nome, jovem? Dandara. Nossa. Dandara? Olha. Ai, Dandara, ela ganhou o sorteio desse livro e ela mora em Cabo Frio, ela precisa ir, então a Dandara precisa vir aqui pegar o seu livro, por favor, Dandara. Que Aplausos. nome perfeito! Dá um Linda. beijo. Olha quem fala. Momento fã. Adesivos Negeek. Renato, por favor. É para responder as perguntas ali. Se você quiser comentar as duas perguntas e responder a minha também, para finalizar. Show. Mas, tá. Então, cara, esqueci o seu nome, é Roberto? Isso, Roberto. Eu adorei, assim, a complementação da Giovana e da Krika, assim, porque eu me sinto um pouco perdido em ter que enfatizar alguma coisa, né? E eu acho que foi uma pergunta muito enfática, né? A importância disso do projeto de educação, pensando na nossa história, ele é muito importante, isso é inegável. Agora, foi uma pergunta muito direta para mim, como ela soou, assim, o que é mais interessante? A gente focar em colocar isso como projeto de lei ou a gente tentar conscientizar as pessoas para depois isso acontecer, assim. E é complicado porque uma facilita a outra, né? Se isso fosse um projeto de lei, as pessoas seriam formadas de uma maneira mais consciente. E se as pessoas fossem mais conscientes, vende mais porque está sempre fresquinho, está fresquinho porque vende mais, assim. Mas eu acho que uma coisa que me tranquiliza um pouco nesse quesito é entender que que nós somos muitos, né?
Então, como a Giovana estava falando mesmo, assim, que a gente precisa valorizar também a individualidade, saca? E, nesse sentido, eu acho que, lógico que uma luta coletiva, uma organização coletiva é muito importante, mas se isso é uma pergunta pessoal, tipo, para onde eu devo correr? Assim, eu acho que você deve correr para onde você acha que está se correspondendo, assim. Se você quer estudar sobre isso como projeto de lei, eu acho que é válido. E se você quer estudar com uma educação de maneira alternativa, como os nossos sempre têm feito, para além dos projetos de educação, legislativamente, eu acho que é válido também. Eu acho que isso é uma grande vantagem para a gente. Para além da luta coletiva, é importante que coletivamente a gente tem que entender que somos muitos indivíduos, saca? Então, não fica preocupado se todo mundo tem que fazer uma coisa só. Você vai fazer o que você acha que é mais importante, e ambas as coisas são importantes. De qualquer maneira, a gente vai estar fazendo a diferença, desde que a gente não fique parado, desde que a gente haja e responda às expectativas que a gente tem sobre isso, saca? Bom, espero ter... Enfim. E sobre pertencimento, né? Cara, é engraçado porque meio que não é uma resposta, né? Eu gostaria que você comentasse. E uma coisa que bate muito forte quando se fala de pertencimento que a gente costuma, sempre que pedem para comentar, a gente tenta dar exemplos, né, de como é a coisa do pertencimento, assim. E eu acho que a principal importância do pertencimento, no nosso caso, assim, eu acho que é principalmente da segurança. Eu acho que eu sempre fui uma criança muito insegura, assim, em vários sentidos, assim, se eu sou bonito, se eu sou esperto, se eu vou ser alguém na vida, as expectativas são grandes ou não são, se eu vou ter condições de trabalhar em um escritório, porque isso seria o melhor para mim. E a coisa do pertencimento, ela passa por essa questão da representatividade, se é possível, se dá para olhar uma pessoa parecida com você e você dizer, nossa, é possível uma pessoa parecida comigo estar naquele lugar. Assim, a Whoopi Goldberg, ela passou por isso, né? Ela decidiu ser atriz quando era criança, quando ela estava vendo Star Trek. Ela viu na televisão a Coronel Urura, ou Tenente Urura, eu não lembro qual era a patente dela, mas... Enfim, era uma atriz negra na televisão, ela tinha 6, 7 anos e viu aquilo. E ela entendeu que dava. Nossa, tem uma pessoa igual a mim na televisão. Eu vou estar na televisão. Assim, eu acho que o empoderamento e o sentimento de pertencimento, ele passa muito por isso, assim, de te dar segurança, de quebrar uma barreira que nem você sabia que existia direito, saca? Eu acho que é isso. E qual era a sua pergunta, ou a gente vai passar para... A gente precisa encerrar, na verdade. Nossa. Não sei. Faz gente. Sim, a gente precisa encerrar, mas eu queria agradecer, óbvio, todos vocês, olhando no olho. Agradeço a vocês também que estão aqui, que essa mesa tenha servido para várias coisas, mas eu acho que principalmente para se pensar o futuro, né? A primeira vez que eu pensei mais estruturalmente e até escrevi sobre o Afrofuturo foi a primeira coluna, né? O primeiro texto que eu tive que escrever depois do assassinato da Marielle. E para mim aquilo foi muito marcante porque eu fiquei 2 semanas tentando entender o que eu ia escrever, porque eu tinha que escrever. Esse é o meu trabalho. Graças a Deus, obrigada. Axé, né? E eu falei, o que eu vou escrever depois disso? E depois disso, eu só conseguia pensar no futuro, e eu olhava todas as pessoas planejando coisas, vendo coisas, todas as pessoas pretas, ainda que sofrendo muito, se projetando. Isso, para mim, me marcou muito. Então, que a gente possa... ainda na dor, no sofrimento, que a gente tem o direito do luto e da luta, que a gente possa estar sempre nesse lugar de projeção e de enxergar, né, de fechar o olho, imaginar
tudo que a gente quer colocar no mundo para a gente e para o outro, coletivo ou individual. Acho que é isso. Obrigada, boa tarde, boa Bienal para todos nós. Obrigada, gente. Obrigada, Bienal. Uma salva de palmas, Valeu. Giovana Xavier, Crica Monteiro, Jennifer Dias, Renato Cafuso.